Somos todos Onésimo, uma história de graça, de perdão e de transformação. Sejam bem-vindos à quinta e última mensagem da nossa série, essa série que falou com a gente no livro de Filemon, uma carta que foi a menor carta que o apóstolo Paulo escreveu, só 25 versículos, mas temos visto aqui neste mês que é uma carta pequena no tamanho, mas gigantesca no seu conteúdo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá, se você tem aí no formato de papel, depois de Tito, antes de Hebreus. Filemon só tem um capítulo. Quero considerar hoje do verso 18 até o verso de número 25, fechando a carta de Paulo a Filemon. A partir do verso 18. Amém? Muito bom rever algumas pessoas aqui pela primeira vez. É difícil a gente identificar um pouquinho o pessoal que está um pouco mais distante por causa da máscara. Mas a Daiane, que bom rever a Daiane, Camila, tem o Diego que está visitando aqui, alguns visitantes que eu não gravei o nome lá no fundo, que bom que vocês estão aqui. O Edu e a Camila, olha, mesma máscara, o Edu sempre corintiano, branco e preto. Mas não vamos falar do time hoje, que a coisa está feia para nós. Vamos ler a Bíblia, que é melhor. Verso 18. Se Onésimo prejudicou em alguma coisa, ou lhe deve alguma coisa, Filemon, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Eu escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, eu espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhes saudações, assim como também o Marcos, o Aristarco, o Demas, o Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Vamos orar? Pai querido, ao fechar essa nossa série sobre a carta de Filemon, fazemos com a mesma expectativa do primeiro domingo de agosto. Expectativa de que o Senhor nos desafie através da Tua palavra, Pai. Expectativa de que o Senhor fale conosco a respeito das mudanças que o Senhor deseja efetuar nas nossas vidas, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Muito obrigado pela presença de todos os irmãos aqui no templo. Lotação completa hoje. Louvado seja o nome de Jesus. E muito obrigado pelos nossos irmãos, irmãs e visitantes que acompanham essa transmissão ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube. E a todos o Senhor visite, e com todos o Senhor possa falar. Bondosamente pedimos estas coisas, reconhecendo a nossa pequenez e a nossa dependência do Senhor. Fale com a gente, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. No apagar das luzes da carta de Filemon, existem ainda algumas lições que a gente precisa aprender, e eu quero compartilhar essas últimas lições com vocês, e a primeira está no versículo 18, primeira lição importante: seja um amigo que ajude o outro amigo a ver além de si mesmo. Vou repetir: seja um amigo que ajude o outro a ver além de si mesmo. Eu meditei muito sobre o apóstolo Paulo nesses dias, porque Paulo é um dos grandes personagens desta carta. E Paulo, eu queria olhar para ele hoje como o exemplo de um amigo, desses amigos que a gente precisa ter na vida, um exemplo de um amigo que a gente precisa ser na nossa vida, na vida de outra pessoa. A conduta de Paulo em toda essa história que envolve Onésimo, que envolve o Filemon, é a conduta de um amigo desses indispensáveis, amigos que a gente precisa ter em todas as horas da nossa vida. É a conduta de um amigo que nos leva a olhar além da gente mesmo, porque ele nos orienta, porque ele faz com que a gente enxergue coisas que a gente não vê.
O Paulo é um amigo desses, porque ele passa pela vida do Onésimo, ele apresenta o evangelho para Onésimo, e ele diz para Onésimo que ele tem coisas que ele tem que acertar na vida dele. Ele orienta o Onésimo a olhar além dele, a perceber o estrago que ele havia feito na vida de Filemão, e ele propõe que o Onésimo vá consertar a sua vida diante de Filemão. O Paulo é este amigo, e eu aprendi essa semana com a Giovana Bavoso, que nos acompanha agora. Eu aprendi com a Giovana que Paulo, ele tem tanta coisa para pensar onde ele está, na prisão domiciliar em Roma. Ele tem um julgamento que ele vai sofrer dentro em breve, ele não sabe qual vai ser o final desse julgamento, ele tem tanta preocupação com o evangelho que ele poderia estar pregando se ele não estivesse preso, e o Paulo, ele gasta tempo com um escravo, fugitivo, ladrão, ele se envolve nessa história. E por que o Paulo faz isso? Porque o Paulo é o tipo de amigo que a gente precisa ter, é um amigo que se importa com a gente, porque todas as vidas importam, todos os amigos importam. Um amigo que não tem expressão, como um escravo fugitivo, ou um amigo que tem muita expressão, todos eles importam quando eles estão com dificuldade, e a gente para tudo o que a gente faz para ajudar essas pessoas. O Paulo é um exemplo de amigo que eu gostaria de ser para os meus amigos, uma pessoa que leva o outro a enxergar além dele mesmo, e a observar coisas que a gente precisa fazer em prol do outro. Foi o que o Paulo fez com o Onésimo, mas foi o que o Paulo fez com o Filemão. O Paulo escreve para o Filemão e ele diz assim: Filemão, você precisa enxergar além de você mesmo. Você precisa oferecer perdão para esse homem que um dia te traiu, te roubou, te abandonou, mas ele se converteu e agora ele pode ser muito útil a você, não como um escravo mais, mas como um irmão. E eu imagino o Filemão lendo essa carta, lendo a partir do verso 16, 17 e 18, de um amigo que se propõe, entendendo a sua dificuldade, diz para ele assim: em breve eu vou visitar você aí em Colossos, porque eu quero ver como é que está a sua relação com o Onésimo, porque eu quero te ajudar. E tem mais, o que ele aprontou com você e te deu de prejuízo financeiro, eu vou pagar. Que tipo de gente é essa? Que tipo de amigo é esse? É um tipo de gente que nos faz enxergar além de nós mesmos, que nos leva a olhar para o nosso egoísmo, que nos leva a olhar para a nossa vaidade e dizer assim: você está errado, e você precisa mirar-se no exemplo de Jesus, superar isso. Você tem um amigo como Paulo, alguém que te leva a enxergar além de você mesmo, valorize. Mas a grande pergunta do verbo perguntar hoje é essa: você é um amigo tipo Paulo? Um amigo que ajuda o outro a enxergar além do seu umbigo? Provérbios 27, 6, sabe o que diz esse texto? Fiéis são as feridas feitas por um amigo. Fiéis são as feridas feitas por um amigo que quer abrir os nossos olhos para a gente enxergar além do nosso egoísmo. Nós precisamos ter amigos que nos ensinem a perdoar. Nós precisamos ter um amigo que ensine para a gente o valor da reconciliação. Nós precisamos ter um amigo que diz assim: você está perdendo tempo com ressentimento, abre mão disso. A gente precisa ter um amigo desse jeito, um amigo que produz uma ferida, mas é uma ferida do bem. Você tem uma pessoa assim? Você é um amigo desse jeito? Se você tem um amigo assim, você tem que valorizar, você tem que valorizar. Mas olha o verso 18 de novo, porque o verso 18 também é uma metáfora sobre o nosso melhor amigo que se chama Jesus Cristo. Por quê? Porque o que Paulo se propõe a fazer para Filemão, intercedendo por Onésimo, é o que Jesus Cristo faz por nós, porque a gente sabe que
antes de Jesus, havia uma dívida impagável, que nós herdamos de Adão no seu pecado. Por causa do pecado, a gente se afastou de Deus, nós criamos uma dívida impagável, nós tínhamos boletos espirituais por causa do nosso pecado aos montes. Nós tínhamos notas promissórias das nossas iniquidades aos montes. Aí Jesus, o nosso melhor amigo, pegou todos os nossos boletos, pegou todas as nossas promissórias e morreu na cruz do Calvário, rasgando essas notas promissórias e dizendo assim: eu paguei a dívida, eu paguei. É tão legal ter amigos que intercedem pela gente em oração, que nos ajudam, às vezes até pagando alguma coisa que a gente não tem dinheiro para fazer. Mas o que Jesus fez na cruz do Calvário, amigo nenhum pode fazer por nós. Ele deu a própria vida, para que a gente tivesse vida, como nós vamos celebrar daqui a pouco, na ceia do Senhor. Jesus é esse amigo de todas as horas, amigo que nos livrou da escravidão dos nossos pecados. Segunda lição importante no encerramento dessa série, olha o versículo de número 18 ainda. Pare de fugir de Deus. Pare de correr do seu passado. Se existe uma lição que essa carta deixa muito claro para nós, é que a gente precisa parar de fugir de Deus e de fugir do nosso próprio passado. Essa história se clarifica na vida do Onésimo. Onésimo é um escravo que fugiu do seu senhor. Antes disso ele o roubou e fugiu para Roma. Lá ele se converte. Lá o apóstolo Paulo ministra no seu coração e diz que ele precisa voltar porque ele tem uma dívida que ele precisa pagar. Diz que ele precisa voltar arrependido e pedir perdão. E esse homem Onésimo, que fugia do seu patrão, ele resolveu voltar, resolveu parar de fugir, desistiu de ser fugitivo, ele desistiu de ter um débito com alguém. Eu vou revisitar meu passado, eu vou lá, eu vou procurar o Filemão. O Onésimo, como diz o Lutero, o Onésimo se parece com a gente. Somos todos Onésimo, porque quando nós fugimos de Deus, quando nós fugimos do nosso pecado, a gente se assemelha ao Onésimo. E se você veio aqui hoje à noite, é porque Deus trouxe você. Talvez para que eu perguntasse para você: você tem sido um Onésimo? Você está fugindo de Deus? Você está fugindo da voz de Deus? Você que me ouve nessa transmissão ao vivo, você é um Onésimo contemporâneo. Pare de fugir de Deus. Você está fugindo do seu passado, fugindo de acertar alguma questão pendente do seu passado. Pare de fugir do seu passado, revisite o seu passado, encare o seu passado. Leve com você a graça de Deus, o perdão de Deus. Acerte os débitos, acerte as pendências, mas pare de correr. Pare de correr de Deus, pare de fugir de Deus, pare de fugir do seu passado. Enquanto a gente ficar fugindo de Deus, nunca a gente vai ter alegria, nunca a gente vai ter leveza, nunca a gente vai experimentar a alegria da salvação. Enquanto a gente fugir do nosso passado, nunca a gente vai ter alegria, nunca a gente vai ter leveza. O que mais prende as pessoas numa vida espiritual medíocre, num estado de apatia, de tristeza, é não encarar o passado, é fugir dele. E a gente precisa, olhando para a história do Onésimo, e sem garantia nenhuma de como seria recebido, seria tratado pelo Filemão, ele voltou, e Deus trabalhou na vida daquele homem, porque não há uma só vida sequer, e quando se arrependa, o poder de Deus não possa libertar da escravidão do pecado. Deus continua fazendo hoje o que Ele fez no passado com Onésimo, continua libertando pessoas da escravidão do pecado. Você tem sido um Onésimo? Pare de fugir de Deus,
corra para Ele. Corra para os braços dele. Quero só te dizer que Ele está aqui nesta noite. Ele está com os braços abertos, bem perto de você, querendo que você volte para Ele, querendo que você pare de fugir dele, mas que corra para Ele. Terceira lição importante, verso 23 e 24, pule lá para o verso 23 e 24. Terceira lição, na jornada da vida, nunca viaje sozinho. Na jornada da vida, nunca viaje sozinho. Verso 23 e 24, o apóstolo Paulo vai mencionar alguns amigos incríveis que ele tem. Quero dizer mais uma vez, depois de Jesus, o líder que mais fez amigos na história do Novo Testamento é Paulo. Paulo tinha muitos amigos. Muitos amigos. E por que Paulo tinha muitos amigos? Porque o Paulo é esse amigo de todas as horas que nós citamos agora há pouco. Uma pessoa agradável, capaz de nos ensinar verdades importantes, capaz de dar uma cutucada das nossas feridas, mas capaz de ser uma pessoa tão acolhedora, e mesmo quando ele puxa a nossa orelha, a gente fica feliz. Ele é um amigo especial. E ele vai citar o nome de algumas pessoas, acredite, nada está na Bíblia por acaso. E o nome desses amigos que estão aqui no verso 23 e 24, eu tenho uma impressão que não estão por acaso. Paulo quer nos ensinar uma verdade: nunca viaje sozinho. Na jornada da sua vida sempre tem amigos. Mas tem amigos com qualidade. Amigos com A maiúsculo. E aí ele vai citar, e o primeiro nome de amigo que ele cita é do Epáfras. Sabe quem foi o Epáfras? Existem 3 menções do Epáfras na Bíblia. 2 estão no livro de Colossenses, e uma é aqui, está aqui no trecho que nós lemos na carta de Filemão. E o que Paulo fala de Epáfras em Colossenses capítulo 4 é extraordinário. Eu queria resumir em 3 marcas importantes na vida do Epáfras. Colossenses 4, Paulo diz que ele é servo. Um homem que tem um espírito serviçal. Parece o irmão Daniel, aqui da nossa igreja. Parece o irmão Dario, o Lucajá, que estão sempre servindo, sempre ajudando. Por quê? Porque o Epáfras estava na cadeia, na prisão domiciliar com Paulo. Estava lá, ajudando Paulo, conversando com Paulo, fazendo algum serviço para o Paulo, porque o Paulo não pode sair daquela prisão domiciliar. Na sexta-feira à noite, o Paulo conversando com o Epáfras, ele esboça assim um desejo: puxa vida, estou com saudade de comer um hambúrguer. O Epáfras não pensa 2 vezes, ele sai, vai ali, procura o McDonald's de Roma, compra um hambúrguer e traz para o Paulo. Epáfras é um homem que tem a capacidade de servir. Paulo diz que ele é uma pessoa encorajadora, que ele gosta de ensinar os outros, ele é uma pessoa que instrui os outros. Como é bom andar perto de gente que a gente pode aprender. Epáfras era um amigo assim. E diz o texto que ele é um intercessor, que ele é um homem de oração, que ora pelas pessoas, orava pelo Paulo, orava pelos irmãos lá de Colossos. Que amigo especial é esse? Imagine se você passar pela vida sem nenhum amigo, mas imagine você passar pela vida só tendo um amigo, igual o Epáfras. Você está tranquilo, vai seguir uma vida abençoada, porque os amigos nos abençoam. Mas o segundo nome que ele cita é o do Lucas. Quem foi o Lucas? O autor do Evangelho de Lucas, um médico amado, historiador. Ele escreveu o livro de Atos. 80% do que acontece no livro de Atos, Lucas é testemunha ocular do lado do Paulo, amigo de Paulo, companheiro de lutas de Paulo. Como é bom a gente ter um amigo que está conosco em todas as lutas. O texto vai falar de outro amigo, Marcos. Quem é o Marcos, gente? O Marcos é o João Marcos. Lembram-se de Atos 15? Aquele que abandonou
O Paulo, na primeira viagem missionária, que era sobrinho de Barnabé, na segunda viagem missionária que o Paulo está organizando, o Marcos quer ir, o João Marcos quer ir, o Paulo diz: de jeito nenhum, você não vai. Eles brigam, eles rompem o relacionamento. O Barnabé se desentende com o Paulo se desentende com o Barnabé, cada um vai para um lado. Agora, o Paulo se reconcilia. E por que ele cita o nome dele aqui? Porque é legal a gente pensar, o Marcos é um ex-amigo de Paulo. Mas é um ex-amigo em que há reconciliação. E agora eles trabalham juntos de novo. Em Colossenses capítulo 4, Paulo vai elogiar e diz assim: olha, o Marcos me é muito útil no ministério. Por quê? Porque Paulo e Marcos se entenderam, porque houve perdão. Preste atenção ali para mim, você tem um ex-amigo? Alguém com quem você brigou e não tem mais relacionamento hoje? Esse seu ex-amigo, se houver perdão, pode se tornar um amigo tão leal, tão sincero, que no final de uma carta, você vai mencionar o nome dele porque ele é útil para você. Na jornada da vida, às vezes a gente vai se desentender. Você pode brigar com o Mauri. É quase impossível isso acontecer, né? Você pode brigar com a Priscila. Nossa, é muito difícil acontecer. E aí a gente fica separado, mas se houver perdão e entendimento, reata a amizade que fica muito mais forte do que era. É possível acontecer isso, gente. Alguns de nós vamos colocando alguns nomes no nosso caderninho preto. Se aqui nunca mais eu quero conversar. Ah, o meu caderninho cor-de-rosa aqui tem um nome de fulano. Esse eu não quero ver nunca mais. Quando existe perdão e entendimento, diálogo. Um ex-amigo pode ser um amigo de novo, um amigo irmão. O texto vai falar do Aristarco. O Aristarco foi um companheiro de Paulo que nunca o abandonou quando ele foi preso. Você sabia que quando Paulo foi preso, especialmente na segunda vez em Roma, em que ele foi sentenciado e executado, provavelmente decapitado a mando do imperador Nero, os crentes se afastaram do Paulo. Ninguém foi no seu julgamento. Aristarco esteve com ele. As pessoas tinham vergonha do Paulo estar preso, tinham vergonha do passado dele. Aristarco não. Como é bom ter amigos que não se envergonham do nosso passado. Como é bom ter amigos que nos conhecem como somos e continuam nossos amigos. O Aristarco era um amigo desse tipo. Mas o texto vai terminar falando de um amigo que é uma advertência para nós. O texto vai falar do Demas. Demas cometeu 2 erros graves. Primeiro, ele abandonou Deus. Em Tessalônica, por algum motivo, Demas, que era companheiro da fé de Paulo, abandonou a Deus. Segundo, ele abandonou o seu amigo Paulo. Você já teve um Demas na sua vida? Um amigo que na hora que você mais precisou dele, ele te abandonou, sumiu. Todos nós podemos ter um Demas na nossa vida. Mas para cada Demas que a gente tem, Deus tem um Epáfras, um Aristarco, um Marcos. Deus tem um Lucas para compensar. Sabe por quê, gente? Porque não vale a pena a gente viajar na jornada da vida sozinhos. A jornada da vida só ganha cor, sabor, quando nós temos amigos. Sabe por quê? Porque amigos são a expressão da graça de Deus. Tem lugares que nós não vamos se não for na companhia de um amigo. Tem sorrisos que nós não damos se não for para um amigo. Os amigos são excepcionais. E se você tem amigos como Paulo tinha, valoriza, cuida. E seja um amigo para o seu amigo deste mesmo quilate. Finalmente, última lição que eu quero compartilhar da carta de Filemão está no último versículo, verso de número 25. Olhe aí na sua Bíblia. Paulo vai terminar a sua carta, a menor que ele escreveu, 25 versículos só. E o último versículo ele vai falar da graça de Deus. Aqui
assunto maravilhoso, como diz Abel, lindo, o apóstolo Paulo escolhe para encerrar a carta. Ele vai falar sobre a graça de Deus. Por que Paulo vai desejar que o espírito de todas as pessoas que estão na casa do Filemão e na igreja de Colossos, que se reúne na casa de Filemão, por que o Paulo vai desejar que o espírito deles seja tomado pela graça de Deus? Porque sem a graça de Deus, irmãos, a gente não consegue agradar o próprio Deus e não consegue agradar as pessoas. Sem a graça de Deus, o que mais nós vimos na carta de Filemão foi a arte de se relacionar com os outros. Filemão é um manual de relacionamentos, mas sem a graça de Deus, a gente não consegue se relacionar com as pessoas. A gente não tem relacionamentos significativos. A gente tem que entender o que é a graça de Deus, favor imerecido. Algo que a gente não merece. E que quando a gente se relaciona com as pessoas, nós vamos nos deparar com pessoas que também não merecem o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso carinho. Não merecem o nosso perdão, não merecem a nossa atenção. E nós vamos ter que lutar contra o nosso egoísmo para não agir com a graça de Deus, com um favor imerecido em relação aos nossos relacionamentos. E sem a graça de Deus não dá. Acredite, a carta de Filemão, ela nos ensina que a graça de Deus é maior que o nosso pecado. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. A graça de Deus é extraordinária. A graça de Deus continua transformando escravos em pessoas livres. A graça de Deus. A graça de Deus continua se deparando com gente torta como Onésimo. Uma pessoa que pisou na bola, roubou o seu patrão, que era gente boa, o Filemão. Fugiu. Mas em Roma, Onésimo se encontrou com a graça de Deus. E a graça de Deus transformou a vida desse homem. Inácio de Antioquia, um discípulo do apóstolo João, morreu queimado no Coliseu de Roma por causa da sua fé. Antes de morrer, ele escreveu um livro. E ele disse que o Onésimo se transformou bispo na cidade de Éfeso, com 70 anos de idade. Onésimo, ex-escravo, ex-ladrão, bispo da igreja de Éfeso. O que fez isso? A graça de Deus. E aí, quando a gente fica olhando para a graça de Deus, a gente precisa perguntar: como é que a gente trata as pessoas que cometeram erros na sua vida e que se convertem? Como é que nós a tratamos? Como é que nós receberíamos Onésimo na Igreja Batista em César de Souza? Jogaríamos sempre no seu rosto o seu passado? Cara, você é um ladrão, você jamais pode ser tesoureiro aqui na nossa igreja, de jeito nenhum. Não, você também não pode dirigir o culto. O que você já aprontou, cara? Como é que a gente trataria com o apóstolo Paulo? Não, pastor, mas o Paulo pregava bem demais, dizia o passado dele, consentiu na morte do Estevão. Quantas pessoas o apóstolo Paulo foi um instrumento de tortura, entregando as pessoas nas mãos do Império Romano? Há uma frase, eu não sei de quem é, mas ela diz o seguinte, que a igreja é o único exército que mata os seus soldados feridos. A igreja é o único exército que mata os seus soldados feridos. Quando alguém comete um erro, uma falha, nós não temos o cuidado de cuidar, ajudar, restaurar. Nossa primeira intenção é pôr para fora. Não, aqui você não serve. Aqui é todo mundo bom demais para você. Aí quando a gente se depara com a graça de Deus invadindo a vida do Onésimo, talvez a gente precise
olhar para as pessoas com as lentes da graça de Deus. E entender que qualquer pessoa, qualquer Onésimo, pode ser transformado por essa graça. Sabe, irmãos, eu fico pensando que essa carta nos desafia. Como eu já falei, se você é um Onésimo, essa carta que Paulo escreve para Filemão desafia você a parar de fugir, a voltar a encarar seu pecado, pedir perdão, ser restaurado. Essa carta incentiva você, que é como Filemão, que tem alguém que você precisa perdoar, e que o seu egoísmo não deixa, o seu orgulho não deixa, perdoa. Libera perdão em nome de Jesus, porque você precisa sair dessa cela de ressentimento. Você precisa libertar o ofensor, mas antes de tudo, você precisa se libertar a si mesmo. Só o perdão pode fazer isso. E essa carta nos incentiva a nós, que conhecemos um Onésimo, um Filemão. Essa carta nos orienta a nós como Paulo a sermos agentes da reconciliação, promover pacificação. Se eu sei que a Cristiane Cardoso brigou com a Daiane e elas estão 1,5 metro afastadas, eu preciso dizer para elas: olha, vocês precisam se reconciliar, precisam estar mais perto depois da pandemia, sim, mas precisam ter diálogo, precisam ter perdão. Eu fico olhando, irmãos, e essa semana pensando com muita tristeza no nosso país. Eu tenho a impressão que mais do que uma vacina para o Covid, hoje nós estamos precisando no Brasil de 2 vacinas, com mais urgência do que a do Covid-19. A gente precisa de uma vacina contra o racismo. Precisa. Um homem tomou 7 tiros nas costas, 2 semanas, e nessa semana foi comprovado que ele não poderá mais andar. 7 tiros nas costas, por causa da cor da sua pele. A gente precisa de uma vacina contra o racismo. Esse racismo que está inserido no nosso país. O Brasil é um país que tem muito racismo. Mas segundo, a gente precisa de uma vacina contra o ódio. Nunca teve tanto ódio no nosso país como nesses 2 últimos anos. Um ódio que é acendido pela política. Um ódio declarado nas redes sociais. Um ódio entre os irmãos em Cristo. É um absurdo. Uma menina de 10 anos, abusada dos 6 aos 10, estuprada por um tio, engravida. Sua vida corria sim risco com um parto. Vai fazer um aborto em Recife e um grupo de religiosos cercam o hospital com faixas tendo como fundo política, xingando essa menina de 10 anos de assassina. Isso é um ódio religioso que não combina com o discurso do Evangelho. O ódio não pode ser a linguagem de um cristão. Não pode. Não pode. Eu não vi nenhuma manifestação contra o abuso que ela sofreu. Contra um monstro que a estuprou, que era seu tio. E todas as reservas teológicas que a gente tem contra o aborto, sim. Não estou me referindo a isso, eu estou me referindo a um discurso de ódio que parte de uma minoria evangélica, está distorcendo o sentido do Evangelho de Jesus. Eu pergunto se essa menina se converte, como ela será recebida nessas igrejas com esse discurso de ódio? Como? Como a gente vê Jesus nesse discurso? A gente compara Jesus com aquela mulher adúltera em João 8, todo mundo com as pedras nas mãos, e Jesus
Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Olha que discurso diferente o de Jesus. Firme, vai, não peques mais, mas com amor. É um discurso estranho. O que é mais estranho é perguntar se todas aquelas pessoas que estavam com pedras nas mãos no hospital em Recife, gritando assassino, assassino, se fosse essa menina filha deles, eles estariam ali também. O brasileiro é muito incoerente. Muito incoerente. A graça de Deus que quer para si, não quer para o outro. A graça de Deus que suplica quando erra para si, quando o outro erra, não quer que o outro tenha. É esse discurso de ódio que a gente tem no nosso país. Ele não se parece com o discurso de Jesus na Bíblia. Não se parece. A gente precisa de uma vacina contra o ódio. A gente precisa de uma vacina contra o racismo. A gente precisa compreender a graça de Deus. Como é que eu termino essa série de mensagens? Termino encorajando você, meu irmão. Você que está aqui no templo, você que está aí na sua casa. Eu convido você a refletir. Em qual papel você se encaixa na história do livro, da carta de Filemão? Você tem sido um Onésimo? Se você tem sido um Onésimo, pare de fugir de Deus. Corra para Deus. Ele vai te dar a sua graça, vai restaurar a sua vida, vai ajudar você a encarar o seu passado. Segundo, você está na posição de Filemão, precisa perdoar alguém. Senhor, eu preciso, mas eu não estou com vontade. Perdão não é sentimento, perdão é uma decisão. Leve isso para Deus. Senhor, o Francisco me magoou, eu não estou com nenhuma vontade de perdoá-lo. Por mim, eu ficava mais uns 50 anos com raiva dele. Mas eu sei o que eu preciso. Senhor, me ajuda, eu tenho que decidir. E eu quero fazer a decisão certa. Quero perdoar. Terceiro, se você convive com pessoas que quebraram o relacionamento, se transformaram em ex-amigos, cheios de ódio, raiva, Deus está te chamando a ser um agente da reconciliação. Seja com sabedoria, com leveza, com a graça de Deus, mas vá reconciliar. Pessoas que hoje podem ser inimigos declarados, mas que podem ser amigos de novo, como João Marcos se tornou o apóstolo. Feche os seus olhos, eu quero orar por você que está aqui, que ouviu essa palavra, que está sendo desafiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você que está aí na sua casa. E eu quero pedir, se você está aqui no templo e alguma coisa Deus falou com você hoje, durante esse mês, há algo que você precisa fazer, que você precisa ser capacitado pela graça de Deus, eu quero orar por você agora. Fique em pé onde você está, em nome de Jesus. Você não precisa dizer nada, eu quero orar por você. Corajosamente, Deus falou com você, aqui no templo, lá na galeria, fique em pé, eu gostaria de orar por você. Da mesma forma, eu quero orar por você que está aí, na sua casa, para que Deus toque no seu coração. Se você tem sido um Onésimo, quero encorajar você, volte para Deus, volte para a igreja, saia de Roma. Você está perdendo os melhores anos da sua vida longe de Deus. Deus quer você de volta, Ele está com os braços abertos para receber você. Se você tem dificuldade para perdoar alguém, quero orar por você. Alguém aqui, nesta noite, aqui no templo. Vamos orar? Pai querido, desafiados nós somos nesta noite a sermos amigos, que ajude os outros, ó Pai, a enxergarem além de si mesmo. Nesta noite o Senhor também nos encorajou a mantermos essas amizades ao longo da nossa jornada pelo chão da vida, Pai. O Senhor também nos encorajou a parar de fugir do Senhor, fugir do nosso passado, e o Senhor nos encorajou
a nos apropriarmos da graça de Deus. Graça que nos ajuda a olhar para o outro e estender um favor imerecido, uma compreensão imerecida. Deus, nós vivemos dias tão difíceis de ódio, de pessoas se degladiando, se devorando umas às outras, com palavras duras. Vivemos dias de racismo. Deus, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso mundo. E nós que somos teus filhos, Pai, usa-nos, Senhor. Usa esses irmãos e irmãs que estão aqui nesse templo, que estão ouvindo essa palavra aí pelo YouTube, pelo Facebook. Usa-nos, ó Pai, como agentes da reconciliação, como o povo que tem uma palavra de amor, de verdade, mas verdade com amor. Senhor, nós não compactuamos com nada errado, Pai, mas Jesus é o nosso parâmetro para agir em relação ao outro. Que a gente não se esqueça disso, Pai. Que as nossas posturas, as nossas posições, a nossa fala, que ela possa glorificar o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, por essa canção tão preciosa que nós vamos entoar em louvor ao Teu nome. E na sequência nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.